Bem-vindos ao canal, meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre a Canção de Salomão, de Toni Morrison. Essa autora tem vários livros publicados no Brasil, tem muitas obras dela traduzidas, num preço bastante acessível, mas essa obra aqui, ela só tem essa tradução, só tem essa edição da década de 70, e infelizmente hoje ela está bem cara para encontrar. Eu tenho essa obra há bastante tempo, é a obra que eu mais gosto dela, é a primeira obra que eu li dela, então assim, não é nem considerada a melhor, mas é a que eu mais gosto. Essa obra, ela é uma denúncia do racismo, ela tem aqui muita denúncia do racismo, mas ela não se preocupa apenas com isso. A autora tem uma competência muito grande em construir os personagens, em construir uma história, uma narrativa muito interessante, uma história muito boa, uma história cheia de reviravoltas. Então, assim, além de ser uma denúncia do racismo, porque ela é uma denúncia do racismo descrevendo os fatos, ela descreve os fatos, e esses fatos falam por si. Pega uma família que vive no sul dos Estados Unidos, mas ela acaba se mudando para o norte, vai enfrentar problemas com o racismo no sul e no norte. É interessante aqui, que chama muita atenção, o valor que ela dá à questão dos nomes. Os nomes são muito importantes nessa obra. Então nós temos muitos apelidos, que também são nomes, de certa maneira, a construção desses significados através dos apelidos. O quanto alguns nomes foram gerados por erros de cartório. A pessoa pediu uma informação e o requerente dava essa informação, e havia um ruído de comunicação nesse diálogo. Então, essa dificuldade de comunicação entre a autoridade branca, com bastante resquícios racistas aqui, e o sujeito que está pedindo esse registro no cartório. Então, a família aqui, uma das famílias mais importantes, são os dead, os mortos. Porque quando o pai vai registrar o nome, saindo da escravidão, há uma pergunta sobre o pai dele, e ele diz que o pai está morto. E aí, essa afirmação de que o pai está morto, o escrivão acaba por registrar como o sobrenome como morto, como dead. Então nós temos essas particularidades aqui na obra. Essa obra é também um romance de formação, porque há o personagem principal aqui, ele vai passar por muitas transformações, ele vai em busca de um tesouro que o pai dele perdeu, e acaba redescobrindo as raízes, se colocando diante da vida de uma maneira diferente. Então a gente tem isso. A autora mistura vários mitos africanos aqui, inclusive um mito do africano voador, várias tradições africanas que são muito diferentes para nós, que a gente não conhece, então a gente vai conhecendo. Toda uma cultura bem rica, bem interessante, bem diferente. Ela vai trazendo essas informações na obra. E a gente tem aqui uma situação. A autora, ela é muito competente em enriquecer essa obra. Então ela vai trazer. A gente tem aqui uma situação de um homem que se suicida no início da obra, acreditando que vai voar, que pode voar. E aqui ela está fazendo alusões a esse mito do africano voador. Nós temos uma mulher que morre de amor, ela morre literalmente de amor, ela não se suicida, ela não fica doente, não, ela morre de amor, como se fosse um amor medieval, como uma febre, uma doença do coração, uma doença de sentimentos, uma alma adoecida pelo amor, o amor como uma doença da alma que acaba por levá-la à morte. A gente tem aqui várias reviravoltas, a gente tem uma discussão sobre a resposta ao racismo. Ela faz essa discussão com bastante maturidade, com bastante profundidade. Inclusive tem uma sociedade secreta, que o personagem principal, que o apelido dele é Leitinho, essa sociedade secreta, ela tenta se vingar
dos assassinatos praticados por pessoas racistas, só que elas, ao se vingar, elas se vingam em pessoas inocentes. Então, esse Leitinho, ele questiona a justiça disso, se isso é realmente válido, e ele chega à conclusão de que um dos membros dessa sociedade secreta, que é amigo dele, ele, na verdade, ele entrou na sociedade secreta porque ele já tem uma índole assassina. Não que a sociedade o levou a matar. Essa adesão política dele a essa sociedade secreta, ela se dá em função de uma índole que ele já possui. Então a gente tem aqui assim vários elementos da cultura africana que foram levados para os Estados Unidos e que para mim era muito desconhecido, então enriquece muito a gente conhecer isso. Há uma denúncia forte do racismo, pela descrição dos fatos, pela descrição dos fatos. Ela pega um período da década de 30 à década de 60, quando a lei de igualdade ela vai eliminar bastante das leis racistas, mas não do racismo, o racismo não é eliminado. Então é um fato aqui. Tem outra situação curiosa ligada aos nomes, é que um dos membros da família, ele dá nomes aos filhos abrindo a Bíblia e escolhendo o primeiro substantivo que ele encontra. Mas ele não sabe ler, então ele pede uma pessoa que sabe ler para que encontre um substantivo. O primeiro substantivo que encontra, ele usa para dar nome. E há uma força simbólica aqui muito grande de uma pessoa que não sabe ler, mas que valoriza demais a escrita, reconhece um poder na escrita, reconhece um poder no livro. E esses nomes são os nomes assim mais diferentes para as pessoas, porque tem uma mulher que chama Pilatos, tem uma que chama Coríntios. Essa Pilatos, inclusive, é uma personagem muito forte da obra, uma mulher muito forte, uma mulher que sobreviveu em meio a dificuldades muito grandes. Então ela precisa sobreviver manejando os códigos dessa sociedade para poder enfrentá-la. E aí ela começa a produzir bebida de forma ilegal na década de 30, aqui é um resquício ainda da lei seca, e ela continua produzindo isso mesmo depois que a lei seca já não existe mais. Então assim, a gente tem esses traços bem interessantes, bem diferentes. Essa editora é a editora Bestseller, não sei se vocês conhecem. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, quero salientar isso aqui. Uma utilidade do canal que eu percebi, além da dica de livro, é que alguns desses livros não são muito conhecidos. Eu tenho percebido pelos comentários das pessoas que assistem ao canal, que alguns livros não são conhecidos. Então eu tenho visto essa utilidade no canal, fiquei satisfeito com isso, que algumas dessas obras não são tão conhecidas. Então eu vejo a oportunidade de tornar conhecido para as pessoas que assistem o canal. Outra coisa é o seguinte, a literatura como arte, eu reconheço um poder muito grande na arte. A arte tem um poder muito grande. Num vídeo anterior eu falei sobre o animal, a besta que existe dentro da gente. E existem várias maneiras de domesticar essa besta. Para mim, a arte é uma forma de fazer isso. A arte como literatura. E a arte como literatura ela tem um poder muito grande. E eu falo isso por mim, porque eu sou um dos mais improváveis leitores. Eu tinha muitos motivos para não ler. Aos poucos eu vou trazendo esses detalhes aqui no canal, mas eu comecei a ler tarde, para o que é o razoável de se começar a ler. Por uma série de circunstâncias, eu não seria um leitor, eu não deveria ser um leitor. Então a arte tem um poder muito grande. A arte da literatura me tornou um leitor, me trouxe para essa relação intensa com os livros que eu tenho hoje. Então, como eu disse para vocês, aos poucos eu vou falando aqui no canal, pelas condições que eu sou um improvável leitor, mas essa força da arte me tornou um leitor. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.